Fala pessoal, hoje a gente vai trazer para vocês, no nosso trabalho de hermenêutica, os princípios da hermenêutica constitucional, os métodos usados na hermenêutica constitucional, administração do Estado e organização do Estado pela linha principal do doutrinador J.J. Canutilho e todos aqueles que também usaram, das ideias desenvolvidas por Canutilho para fazer suas obras. Então a gente tem aí dentro desse trabalho, uma explicação de como funciona a hermenêutica, como que todos esses contingentes históricos, essas revoluções históricas, essas revoluções por direitos, essas revoluções, como que tudo isso embarcou na Constituição como produto histórico, como um produto da humanidade, como que tudo isso veio a surgir efeito, como que isso foi trazido para dentro da norma. Porque a hermenêutica, ela é uma grande forma de você estar ali sempre consultando a norma, sempre reinterpretando a norma, entendendo como ela funciona, entendendo como que tudo aquilo vai ser usado de forma correta e de forma eficiente. Então, a norma como um produto do ser humano, como um produto histórico, como um produto revolucionário, ela traz justamente isso, uma interpretação do que é que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, estamos necessitando naquele momento. E a partir de qual momento aquela norma também deixa de ser interessante para esse determinado povo. Então, entendendo esses princípios, entendendo esses métodos, entendendo como que o Estado se organiza, como que ele deve ser regido, como que ele deve permear a sua estrutura administrativa, isso tudo faz com que cada dia mais a norma seja atualizada, que a norma seja trazida com um ar de humanidade, com um ar de interesse àquela época. Olá, me chamo Breno César, vou apresentar dois métodos importantes de interpretação da Constituição. Os métodos de interpretação constitucionais são fundamentais para aplicar a Constituição de uma forma coerente e eficaz. O método jurídico ou hermenêutico clássico considera a Constituição como uma lei e utiliza critérios tradicionais como a interpretação literal histórica teológica. Ele parte da norma como um ponto de partida e limite, garantindo estabilidade e previsibilidade. Já o método tópico-problemático foca na resolução de problemas concretos e permitindo a abertura das normas constitucionais. Baseia-se na argumentação pluralista e na adaptação das normas às situações específicas, embora isso pode levar ao casuísmo e comprometer a primazia da norma. O desafio é equilibrar a segurança jurídica do método jurídico com a flexibilidade prática do método tópico. Bom, só para concluir, ambos métodos têm mérito e desafios. O ideal é buscar um equilíbrio que preserve a normatividade da Constituição, permitindo a sua aplicabilidade na prática. O método hermenêutico concretizador, ele fundamenta na ideia de que a interpretação de um texto normativo começa com a pré-compreensão do intérprete, que busca o sentido no texto a partir de uma situação histórica concreta. Esse método, ele destaca três principais tarefas interpretativas, que são pressupostos subjetivos, que o intérprete tem um papel criador ao utilizar a pré-compreensão para captar o sentido do texto constitucional. O pressuposto objetivo, que o contexto histórico e social influencia a aplicação da norma com o intérprete mediando entre texto e situação concreta. A relação entre texto e contexto, que ocorre por meio da mediação criadora do intérprete e o movimento contínuo de ida e volta, conhecido como círculo hermenêutico. Esse método, ele se orienta por um pensamento problemático, mas diferente do método típico problemático, ele prioriza o texto constitucional em relação ao problema, reforçando a centralidade da norma em vez da situação concreta. O método científico espiritual ou valorativo, ele destaca a necessidade de interpretar a Constituição considerando a ordem de valores, os princípios e valores subjacentes do texto constitucional e o sentido da realidade da Constituição, como uma parte no processo de integração social. Esse método, ele exige uma compreensão espiritual dos valores fundamentais da ordem constitucional,
buscando articular a norma como a realidade existencial da comunidade e do Estado. A interpretação, ela vai além dos conceitos jurídicos formais, focando na integração dos valores constitucionais com a realidade social e política. A tática jurídica normativa estruturante, ela propõe uma abordagem para a realização dos direitos constitucionais, que se baseia em sua estrutura normativa e na prática jurídica. Seus principais postulados são a investigação da função do direito constitucional, que abrange a legislação, administração e jurisdição, a transformação em decisões práticas, que busca aplicar normas e situações concretas para resolver problemas práticos. Foco na estrutura normativa, que considera a normatividade o processo de concretização e a conexão entre norma e função prática. A distinção entre norma e texto normativo, que a norma ela transcende o texto jurídico, envolvendo um domínio normativo que inclui aspectos da realidade social. E também tem o elementos de concretização, que combina a interpretação literal do texto com a análise do contexto normativo, a realidade social relacionada à norma. Essa abordagem, ela destaca a importância de entender o direito não apenas como texto, mas também por sua relação entre realidade social e prática. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os princípios de interpretação da Constituição. Eu vou começar falando do princípio da unidade da Constituição. Ele fala que a Constituição deve ser interpretada como um sistema coeso, sem contradições entre suas normas. Que o intérprete ele deve considerar a Constituição como um todo e buscar harmonizar possíveis tensões entre os seus princípios, como o Estado de Direito e o princípio democrático. Aí, em seguida, temos o princípio do efeito integrador. Ele prioriza soluções que promovam a integração política e social, reforçando a unidade política. Ele não se trata de um integracionismo autoritário, mas de resolver conflitos de forma pluralista e racionalizada. Temos também o princípio da máxima efetividade, que fala que a interpretação das normas constitucionais deve buscar o sentido que as torne mais eficazes, especialmente em relação aos direitos fundamentais, onde, em caso de dúvida, deve-se escolher a interpretação que mais garanta seus direitos. Temos também o princípio da justeza, ou da conformidade funcional. Esse princípio visa evitar alterações no equilíbrio de funções previstas pela Constituição, ou seja, o intérprete ou o tribunal ele não deve chegar a resultados que modifiquem o sistema organizacional e funcional estabelecido pela Constituição. Ele não deve mexer nisso. Temos também o princípio da concordância prática ou harmonização. Ele fala que busca equilibrar conflitos entre direitos fundamentais ou entre direitos e outros bens jurídicos, protegidos pela Constituição, sem sacrificar uns em detrimento dos outros. Ele exige uma harmonização entre os bens constitucionais, respeitando sua igualdade de valor. Temos o princípio da força normativa da Constituição, que as soluções hermenêuticas devem buscar garantir a eficácia da Constituição, considerando sua historicidade e possibilitando sua atualização normativa, sem perder sua eficácia e relevância. E por último, temos o último princípio, que é o princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição. Ele assegura que quando uma norma for polissêmica, com múltiplos significados, deve-se preferir a interpretação que a torne compatível com a Constituição. Esse princípio ele se divide em 3 dimensões. A prevalência da Constituição, que dentre as várias interpretações possíveis deve escolher a que não contraria a Constituição.
A conservação das normas, que diz que quando uma norma pode ser interpretada de forma compatível com a Constituição, ela não deve ser declarada inconstitucional. E temos, por último, a exclusão da interpretação contra a legem. Não se pode alterar o sentido de uma norma de maneira que contrarie sua letra e a intenção do legislador, mesmo que se tente harmonizá-la com a Constituição. Esse princípio exige que, quando uma norma for incompatível com a Constituição, seja rejeitada e corrigida judicialmente, e que a interpretação não crie uma nova regulação que distorça o propósito original da norma. Oi, eu vou falar sobre os limites da interpretação constitucionais divididas em tópicos, sendo mutações constitucionais, a interpretação autêntica, normas constitucionais inconstitucionais e a interpretação da Constituição conforme as leis. Em mutações constitucionais, fala sobre a transição constitucional e a alteração da Constituição. A transição, ela refere-se a mudanças no sentido das normas constitucionais, sem alteração do texto. Já a alteração constitucional, ela envolve a modificação formal do texto constitucional. Essa interpretação da Constituição, ela não deve gerar mutações, que são mudanças de sentido que não foram formalmente alteradas, mas elas podem ser legitimadas em alguns casos para a evolução da realidade. Porém, essas mudanças drásticas em alguns princípios fundamentais, eles devem ser evitados, pois eles podem levar a alguma violação dos valores constitucionais. Já na interpretação autêntica, ela refere-se a uma interpretação de uma norma feita pela autoridade que criou essa norma. No caso da Constituição, uma interpretação autêntica, ela só é válida se for realizada por meio de uma revisão constitucional formal, não sendo aceitável que o legislador ordinário faça isso. O legislador ele não pode interpretar a norma de uma forma independente, pois isso pode gerar interpretações inconstitucionais. Já o tópico normas constitucionais e inconstitucionais é dividido em contradições transcendentes e contradições positivas. As transcendentes são algumas normas constitucionais que elas podem ser consideradas inconstitucionais porque violaram princípios ou alguns valores suprapositivos, como o direito natural ou a justiça. Já as contradições positivas é quando uma norma constitucional pode ser considerada inconstitucional se ela entrar em conflito com alguma norma superior da própria Constituição. Porém, essa ocorrência ela é rara em estados democráticos. A doutrina ela reconhece que, embora as normas constitucionais possam entrar em conflitos, é importante resolver esses conflitos de uma forma harmoniosa e não substituir os princípios fundamentais da Constituição. Já a interpretação da Constituição conforme as leis trata-se de interpretar a Constituição à luz das leis infraconstitucionais, ou seja, com base nas leis ordinárias que refletem a aplicação prática das normas constitucionais. Embora essa interpretação possa ser útil para concretizar essa Constituição, ela deve ser feita de uma forma cautelosa, para evitar que as mudanças nas leis ordinárias possam ser tratadas como mudanças constitucionais, o que poderia resultar em uma certa interpretação inconstitucional. Oi, meu nome é Monalisa Soares e eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de Estado. O conceito de Estado evoluiu ao longo do tempo. Tradicionalmente, ele era visto como uma organização política e jurídica centralizada, com base em território, população e objetivos políticos. Na pós-modernidade, esse modelo começou a ser questionado e o Estado passou a coexistir com entidades autônomas e formas de regulação da sociedade civil, com contratos, levando a ideia de um direito sem Estado. A estrutura administrativa do Estado ela é composta por administração direta e administração indireta. A administração direta é composta por órgãos internos da União, sendo estados, municípios e Distrito Federal. Elas não possuem personalidade jurídica própria e integram a estrutura dos entes políticos para realizar funções administrativas. A administração indireta ela é formada por entidades com personalidades jurídicas próprias, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Atuam de forma descentralizada para atender finalidades específicas. A estrutura administrativa do Estado pode ser organizada em níveis que são administração federal, estadual e municipal. A administração federal organiza a atuação da União como competência do Presidente da República e do Congresso Nacional. A administração estadual, baseada na autonomia dos estados, respeitando a Constituição Federal.
garante o autogoverno e a organização própria das unidades federativas. A administração municipal é responsável pela gestão do local, arrecadação de tributos, serviços públicos, educação, saúde e planejamento territorial. Essa estrutura reflete a complexidade do modelo federativo do Brasil, onde cada nível de administração desempenha um papel essencial na gestão pública e garante mais direitos. Olá, meu nome é Emily Custódio e irei falar sobre a relevância da estrutura administrativa, com os tópicos eficiência na gestão pública, descentralização, transparência e controle. Na eficiência na gestão pública é o princípio que impõe à administração pública o dever de cumprir suas funções com eficiência, utilizando os meios disponíveis da melhor maneira, com o propósito de alcançar o bem coletivo mediante a prestação de serviços públicos de qualidade, com diminuição da burocracia, dotando-a de um resultado e de resquícios éticos legais, visando evitar desperdícios e a maximização dos benefícios da sociedade. Na descentralização administrativa, se realiza na medida em que o poder central delega funções para os órgãos locais ou regionais para resolver assuntos que pertençam a um interesse específico. No entanto, eles não possuem autonomia plena nem dependência política, mantendo a agência sobre o domínio do poder central. A descentralização administrativa é diferente da descentralização política, que se caracteriza como a posse originária e autonomia do Estado Federal. No modelo unitário, a descentralização administrativa, que mantém a unidade na ordem jurídica e política, possui as competências delegadas que são limitadas, revogáveis e condicionadas pela regulamentação do poder central. A transparência e controle é a ideia de eficácia formal da administração pública. Esta a necessidade de que esteja visível a transparência nas atividades dos órgãos e agentes públicos. Em busca de garantir maior eficiência à administração pública, deve ter observado na indicação, nomeação e sustentação dos cargos e funções públicas, requerendo, portanto, que se tenha observado razões objetivas, como mérito funcional e a competência que se vislumbra eficiência na prestação de serviços e, portanto, excluirá qualquer favorecimento ou discriminação. Olá, tudo bom? Meu nome é Jean Carlos Macedo, sou do segundo período de Direito aqui na Faculdade Integra. Nós vamos falar sobre o sistema de estrutura constitucional nos estados. Ela tem fecunda aplicabilidade no campo hermenêutico constitucional, visando a interpretação das várias partes da Constituição em seus preceitos gerais. A doutrina, em contraditório ao direito constitucional positivo, ela oferta menos espaço para a introdução de elementos sistêmicos da interpretação. Porém, graças a essa interpretação hermenêutica, é possível inserir uma norma com sua essência lógica, com suas demais normas de ordenamento jurídico. A interpretação sistemática da Constituição, ela permite estabelecer um regime político, valores em que a linguagem jurídica conferiu a denominação dos princípios constitucionais. Dentro dela temos alguns métodos que caracterizam esse sistema constitucional, que são o método por excelência da ciência clássica do direito, que ela busca alcançar o maior grau possível do seu objetivo e a certeza dessa norma. E o método objetivo, que ela intenta resolver o problema, capitais das premissas, mediante um raciocínio de objetividade entre as premissas do sistema e valores da Constituição. Olá, boa noite. Meu nome é Rosana, eu faço parte do curso de Direito do segundo período. Hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria interpretativa, ela apoia sobre os métodos objetivos, né? Ao mesmo tempo que anula por inteira a função decisória do intérprete, do juiz ou do jurista. Teoria material da Constituição, ela oferece uma visão mais ampla sobre o papel das normas constitucionais na sociedade. Isso vai procurar integrar o sistema de valores com uma maior facilidade teórica com a sociedade e direito, resultando até mesmo na anulação dos elementos e certeza e segurança da juridicidade formal. Então, o resumo das normas ela é relacionada à participação social, ou seja, Estado,
são interpretadas garantindo a voz da sociedade, que ela seja ouvida, né, nas decisões administrativas. Isso vai buscar interpretar as normas, além de garantir uma interpretação pública que respeite os princípios constitucionais e atenda ao interesse público. O sistema constitucional, ele pede o emprego de métodos hermenêuticos que possam acompanhar próximos a variações dinâmicas da Constituição, ficando atenta ao seu critério de evolução, sempre de extrema importância para a sua análise interpretativa. Olá, me chamo Pedro Paulo e eu irei apresentar a hermenêutica constitucional na atualidade. Bom, a hermenêutica constitucional nos dias de hoje favorece o bom funcionamento do ordenamento jurídico. Utilizando todos os princípios norteadores da interpretação jurídica, permite a reformulação das normas e a reinterpretação no momento do estudo. A interpretação hermenêutica possibilita a pré-compreensão das fontes revolucionárias, como a fonte do direito que orienta os princípios do Estado moderno. Dessa forma, ela contribui para a correta formulação das normas em acordo com as necessidades reais da população, bem como para a reinterpretação das normas, integrando os valores futuros ao processo legislativo. Uma forma da hermenêutica atuar na atualidade é por meio da pré-compreensão das fontes revolucionárias, que surgem para reiterar as novas demandas de direito por parte da população. Assim, a hermenêutica não se limita somente à interpretação da norma, mas também possibilita sua constante atualização, permitindo avaliar se essa norma ainda faz sentido naquela sociedade. Mesmo que não seja utilizada para tais finalidades, a hermenêutica garante que os responsáveis pela Constituição abordem os assuntos pertinentes à elaboração da legislação de maneira adequada. As normas a serem criadas devem atender às necessidades da população, observando os fatos históricos e revolucionários do período. Portanto, essa abordagem constitucional, em consonância com a hermenêutica, assegura que as normas se atualizem e atuem de acordo com a realidade dos governos e as demandas urgentes e reais da população.